Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma escritora brasileira simplesmente revolucionária. Alguém que pegou o estilo literário mais famoso da sua época e o transformou numa arma secreta contra a injustiça. Vamos conhecer a mente genial por trás de uma das obras mais corajosas da nossa literatura. Bom, e para começar, eu quero lançar uma pergunta. O que um romance de amor pode esconder? Sabe, parece uma coisa inofensiva, mas e se eu te disser que por trás de juras de amor e heróis apaixonados podia existir uma denúncia social brutal, uma realidade que o país inteiro tentava varrer para debaixo do tapete? Para a gente entender o tamanho do feito dessa mulher, a gente precisa viajar no tempo, lá para o Brasil do século XIX. Naquela época, a literatura era totalmente dominada pelo romantismo. Sabe? Aquele movimento que era todo sobre sentimentos, natureza, heróis perfeitos, o mundo de emoções à flor da pele, mas que mantinha um silêncio ensurdecedor sobre a maior ferida do nosso país. E olha, esse slide aqui mostra essa contradição de um jeito muito claro. De um lado, você tinha a literatura romântica, cheia de amores puros, de heróis nobres, de cenários de natureza, assim, idílica. Do outro, a realidade nua e crua do Brasil, um país construído em cima da violência sistêmica da escravidão. Enquanto os livros falavam de uma coisa, a sociedade vivia outra, praticando a desumanização em massa e impondo um silêncio quase que total sobre o assunto. Só que, no meio desse silêncio todo, uma voz se levantou. Uma voz que não aceitou as regras. Uma voz insurgente. Vamos conhecer a pioneira por trás da pena, Maria Firmina dos Reis. Mas quem foi Maria Firmina dos Reis? Ela foi uma intelectual, professora e escritora negra, lá do Maranhão. Imagina só, filha de uma mulher negra alforreada, vivendo numa das províncias mais escravocratas do Império. Essa experiência de vida, com certeza, moldou totalmente a visão dela sobre justiça social. Ela usou literatura para denunciar tudo isso décadas antes da abolição sequer se tornar lei. A vida dela, gente, foi uma verdadeira jornada de resistência. Em 1847, ela passou num concurso público e virou professora. Isso para uma mulher negra, na época, era uma conquista gigantesca. Em 59, ela publicou de forma anônima sua obra-prima, o romance Úrsula. E se liga nisso aqui que é sensacional. Depois de se aposentar em 1880, ela foi lá e fundou a primeira escola mista e gratuita do Brasil. Uma ideia tão à frente do seu tempo que sofreu muita pressão e não durou muito, mas que plantou uma semente revolucionária. E o final da vida dela é trágico. Ela morreu com 92 anos, cega e sem o reconhecimento que tanto merecia. E isso nos leva à grande invenção dela, a sua arma literária, o romance Úrsula. Olhando por cima, parecia só mais uma história romântica, sabe? Dentro de todos os padrões da época. Mas era um disfarce genial. Aqui a gente vê a isca, né? A capa do livro, por assim dizer. Tinha todos os elementos que o público adorava. Um mocinho nobre que sofre um acidente. A paixão avassaladora pela mocinha pura, a Úrsula. E, claro, um vilão, o tio cruel, para atrapalhar o romance. Era a fórmula perfeita para ser aceita pela sociedade leitora daquele tempo. Só que por baixo dessa camada tinha algo muito mais poderoso acontecendo. E, de repente, no meio desse romance todo, a Firmina joga essa bomba no nosso colo. Essa é a voz da Preta Suzana, uma personagem escravizada. Com essa fala, a autora simplesmente rasga o véu do romantismo e mostra a dor crua, a perda de tudo, o roubo de uma vida inteira. Naquele momento, a máscara do romance de amor cai por terra. E é aqui que a gente entende a dimensão do que ela fez. Úrsula, publicado em 1859, quase 30 anos antes da Lei Áurea, não é só uma história de amor. É o primeiro romance abolicionista do Brasil. E mais, o primeiro escrito por uma mulher negra em toda a América Latina. Uma obra que mudou completamente as regras do jogo. Beleza, mas como? Como ela conseguiu usar as regras do jogo contra o próprio jogo? Como ela subverteu o gênero literário mais popular da época para fazer uma denúncia tão potente? Vamos analisar essa estratégia. Essa tabela aqui, nossa, ela resume a genialidade da estratégia. Firmina usa o que a gente pode chamar de uma trindade de vozes. Úrsula e Tancredo são os heróis românticos clássicos, mas o sofrimento deles serve como um espelho da opressão geral. O vilão, o Fernando, não é só um tio mau. Ele é a cara, a personificação da crueldade do sistema escravocrata. E aqui vem o pulo do gato.
Os coadjuvantes, Túlio e Susana, os personagens negros, são, na verdade, os verdadeiros protagonistas da denúncia. São eles que carregam a memória da África e dão voz à tragédia. E as ferramentas que ela usou para isso são, uau, de uma inteligência absurda. Primeiro, a humanização. Ao contrário de todo mundo na época, ela retrata as pessoas escravizadas como seres humanos complexos, com história, com sentimentos, com inteligência. Depois, ela lhes dá voz direta, dedicando capítulos inteiros só para eles contarem suas histórias. Ela cria um contraste radical, mostrando a nobreza de caráter dos escravizados contra a baixeza do sistema. E ela usa a memória da Susana para levar a gente para o horror de um navio negreiro. E, talvez o mais importante, ela dá a eles uma linguagem digna, articulada, uma escolha política para quebrar o preconceito de que a cor da pele definia a inteligência de alguém. Mas apesar de toda essa genialidade, a história de Maria Firmina é também uma história de apagamento. Vamos entender como o legado dela foi redescoberto depois de um período de silêncio longo e muito injusto. Gente, para pensar nisso. Por quase 100 anos, a obra de uma das escritoras mais importantes e corajosas do Brasil ficou esquecida, ignorada pela história literária oficial. É um século de silêncio forçado sobre uma voz que lutou tanto para ser ouvida. Mas, felizmente, essa história teve uma virada. Em 1962, a obra dela foi redescoberta. E hoje, Maria Firmina dos Reis não é mais uma nota de rodapé. Ela é reconhecida como um pilar, uma peça fundamental para a gente entender a literatura, a história e as contradições do Brasil. E por que a gente está falando dela hoje? Por que ela importa tanto agora? Bom, porque a obra dela é um dos pilares da literatura afro-brasileira. Ela oferece uma perspectiva que ninguém mais oferecia, a de uma mulher negra sobre a escravidão. Ela inspira movimentos importantíssimos hoje, como o feminismo negro. A redescoberta dela corrige a nossa história, que a tinha excluído. E, acima de tudo, ela nos mostra, de um jeito inquestionável, o poder que a arte tem de lutar por justiça social. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. A história da Maria Firmina obriga a gente a se perguntar: quantas outras vozes, quantos outros pioneiros e pioneiras a história oficial tentou silenciar e que a gente ainda não descobriu? A busca por essas respostas, bom, ela continua.